Vamos orar, Senhor. Pedimos a Ti sabedoria e misericórdia para falarmos da Tua palavra. Ó Deus, a dificuldade, ela é muito grande porque existe essa responsabilidade sobre as nossas vidas de ministrarmos, falarmos, e nós não podemos trazer nenhum tipo de acréscimo à Sua palavra. Então coloca temor sobre o nosso coração, coloca, Pai, a direção do Teu Espírito e nos ajude a falar da maneira que a Sua palavra nos direciona. Pai, fica conosco neste momento, abra o coração de cada pessoa, para que elas possam entender a Sua verdade. Abra a mente, traga a Tua lucidez e a Tua verdade. Precisamos, Pai, precisamos ser instruídos pelo Senhor. Então nos instrua à luz da Sua palavra, para que a nossa vida seja edificada para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém? E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero já de antemão dizer que, como nós estamos fazendo uma exposição no Evangelho de São João, nós temos aqui pregações que vão durar o ano inteiro, pelo menos aos domingos, nesses 4 dias de cada mês, né? Quando o mês tiver 5 domingos, nós vamos ter 5 mensagens no Evangelho de João. Hoje, de maneira proposital, eu não farei exposição no versículo 11, no versículo 12 e nem no versículo 13. Isso é proposital, porque esse assunto aqui eu vou ter que dividir ele em mais partes. Eu não posso fazer uma exposição no versículo 11, 12 e 13 de João, assim, em 1 hora. Não dá para fazer em 1 hora, em 1 hora e 20 minutos, porque é muito extenso, complexo, e nós precisamos de tempo para expor todo esse assunto aqui do que se trata. Então nós achamos por bem falarmos do versículo 14, até eu terminar de pegar todo o conteúdo, estudar bastante. Já estou estudando sobre os versículos, já estou com quase toda a grade montada acerca do texto, para depois aplicar sobre a igreja. Provavelmente, a partir do próximo domingo, nós vamos estar falando sobre o versículo 11, 12 e 13. Peço a você que não falte, né, no próximo domingo e nos domingos seguintes, porque serão bem complicados e, ao mesmo tempo, bem lúcido falar desses versículos. O versículo 14, ele nos mostra o apóstolo João trazendo mais uma vez a pessoa de Cristo por intermédio do Verbo. Você vê que João, mais uma vez, ele cita o Verbo aqui, esse Logos, a palavra de Deus, é mais uma vez citado, ela aparece mais uma vez aqui no contexto do capítulo 1 de João. E João agora diz que o Verbo ele vai se fazer carne, esse Verbo ele vai encarnar. E ele diz que a palavra se tornou carne, o Verbo se fez, se torna. E o que João está enfatizando aqui no capítulo 1, no versículo 14? João vai enfatizar que Cristo agora está assumindo a humanidade. O que seria isso? Na verdade, Deus assumindo a humanidade. João está deixando claro que o Verbo, que é o próprio Deus, ele agora vai assumir uma forma humana. Mas isso não está trazendo uma diminuição para o Verbo. O Verbo não é diminuído, o Verbo não está numa condição inferior daquilo que ele é. Pelo contrário, o Verbo continua sendo o próprio Deus. O Verbo continua sendo a segunda pessoa da Trindade de Deus, só que ele agora vai assumir uma forma humana. E é isso que João está dizendo. Jesus, quando ele nasce do ventre de Maria, nós sabemos que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Quando ele é gerado do ventre de Maria, ele vai receber no seu corpo as características do homem. A salvo,
ele tem sobre si cansaço físico, preste atenção nisso. Ele tem sede, ele tem fome, que é algo que todos nós aqui temos. Isso está relacionado à nossa natureza. E Jesus também passava por todas essas necessidades que o corpo precisa. Jesus, ele tinha frio, Jesus, ele tinha cansaço no seu corpo. A única coisa que não veio sobre o seu corpo e que estava sobre toda a raça humana e está sobre toda a raça humana é o pecado. Ele não é concebido em pecado, ele nasce puro, como se ele fosse um cordeiro imaculado. Porém, ele passa a sentir as mesmas coisas que um ser humano sentia. Ele vai sofrer das mesmas paixões, tentações, complicações, porque se não for assim, ele não teria sido tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias e 40 noites. Então, o que João está dizendo é que o Verbo, o próprio Deus agora, ele vai encarnar, ele agora vai ser achado na forma de homem. E assim nós encontramos João deixando claro para o povo da sua época, ele está aqui trazendo informações e escrevendo este livro, este comentário de João, essa exposição do que ele viveu, das coisas que ele participou, dos testemunhos que ele mesmo contemplou com seus próprios olhos. João agora está dizendo que o próprio Verbo, aquilo que era infinito, está se tornando finito. E por que nós colocamos a palavra finito? Quero que você entenda. Deus, ele é infinito. Deus não morre. Deus permanece para sempre. Não há infinidade em Deus. Não tem nem como colocarmos a palavra finito para Deus, porque Deus é criador de todas as coisas e ninguém pode fazer um cálculo da sua altura, diâmetro, largura, profundidade. Deus é infinito. Porém, quando Deus, o Verbo encarna, quando ele encarna, ele se torna homem, ele passa a ser finito. Porventura, Jesus, ele não sofreu os martírios na cruz, ele não sofreu chicotadas e não tomou pregos nas mãos e prego nos pés, ele não sangrou até a morte. O que isso significa? Que quando ele é pendurado na cruz, ele não fica pendurado na cruz com vida. Pelo contrário, aquele homem, o Verbo encarnado, ele se torna finito porque Jesus morreu, porque havia necessidade de morte para que houvesse remissão. Então nós sabemos que Jesus, ele é o Verbo de Deus, ele é o próprio Deus, é a palavra encarnada. Mas é o Deus encarnado em forma de homem que nesta terra se tornou finito, porque ele está em carne de homens. Nós somos finitos, porque todos nós vamos morrer e vamos voltar para o pó da terra. Ninguém aqui é infinito. Você vai chegar aos 90 anos, algumas pessoas vão chegar aos 120 anos de idade, porque o nosso corpo é perecível. Nós ficamos doentes, nós recebemos no nosso corpo uma série de bactérias, ficamos resfriados, é mosquito que nos pica, é água que nos contamina, e assim por diante nós vamos desvanecendo com o tempo, somos finitos. Jesus tinha uma matéria igual à nossa, uma matéria finita. Quando é que nós deixaremos de ser finito? Quando nós formos revestidos daquilo que é infinito, que é da presença de Deus. Paulo cita isso em 1 Coríntios capítulo 15, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Enquanto nós estivermos envolvidos com a mortalidade, nós seremos finitos. Jesus deparou-se com a mortalidade. Ele morre porque esse era o seu propósito. Mas ele deixava bem claro: ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente dou e tenho o poder de dar e tenho o poder de tomá-la novamente. Então, a história nos mostra que ele morre. O Deus infinito se transforma num Deus finito. Aquilo que era eterno, ele vai se conformar ao tempo. O que seria isso? Jesus, ele agora tem um tempo a percorrer. Ele tem os seus 30 anos de idade, veja, ele nasce criança.
Aquilo que era eterno está passando aqui na terra, num corpo de homem, num corpo humano, pelo período do tempo. Ele vai ter que se conformar ao tempo. Por exemplo, ele não nasce do ventre de uma mulher, ele não é amamentado no seio, ele não é apresentado ao 8º dia no templo, ele não é circuncidado e assim por diante. Ele não vai ter que aprender a andar, ele não vai ter que receber alimentação enquanto criança, e ele não vai desenvolvendo como ser humano. Ele não chega na forma adulta. A palavra diz que ele cresce diante de Deus, diante dos homens. Ele crescia em sabedoria e também em estatura. Ele vai desenvolvendo dentro da forma do tempo. E isso prova que o verbo está dentro de um corpo que é finito e que vai desenvolvendo de forma natural como o nosso. Só que quando Jesus chega aos 30 anos de idade, ele é batizado por João Batista e começa seu ministério. O seu ministério, segundo os historiadores, dura 3 anos e meio. E depois chega ao fim, sendo ele crucificado na cruz. Então, ele próprio, o próprio Deus, o próprio Verbo, vai se colocar nesta condição. Não é que alguém tenha o colocado nessa condição. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Não é que alguém... É porque é complexo. Não é porque alguém tenha o colocado nessa condição. Ele mesmo se coloca nessa condição, ele mesmo se humilha. Filipenses capítulo 2, vamos abrir aqui, por favor. Filipenses capítulo 2. Então, nós estamos vendo aqui aquilo que é invisível, o Deus invisível, se tornando num Deus visível. Ele agora vai se transformar num Deus visível a todos, porque ele vai habitar num corpo de carne e ossos. Mas isso não diminui quem ele é. Ele permanece sendo Deus num corpo de carne e ossos. Filipenses capítulo de número 2. Vamos abrir aqui, por favor, igreja. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler o versículo 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em figura semelhante de quê? De homens. E reconhecimento em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós entendemos que quem se humilha, quem se coloca na condição de se rebaixar a criatura, mas permanecendo como Deus, é o próprio Verbo. O Verbo vai encarnar. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele mostra isso, que Deus, que Jesus não teve por usurpação ser igual. A palavra igual aqui não diz respeito simplesmente à face, os braços. A palavra igual aqui é a mesma coisa que você estivesse dizendo. Eles são iguais, idênticos, a mesma coisa, são semelhantes. Não há distinção entre os três são a mesma coisa. Então Jesus era igual a Deus, porque eles são um só. O Verbo e o próprio Deus é uma coisa só. Deus, o Verbo e o Espírito Santo. Só que Jesus agora, ele vai se manifestar. Deus vai se manifestar na segunda pessoa da Trindade. E para isso acontecer, ele vai encarnar num corpo. E a segunda pessoa da Trindade, que é o Verbo, que é o próprio Filho, que existe antes de todas as coisas, ele está manifestando a glória do próprio Pai a toda a raça humana. Quando João escreve este evangelho, ele diz que o Verbo, ele se transforma, ou ele se fez carne. João está dizendo, vejam bem, Deus se manifestou no nosso meio. Paulo também, escrevendo a sua carta para Timóteo, nós vamos ler alguns textos. Primeiro, para começarmos a fazer a exposição, antes de entrarmos um pouco mais fundo no capítulo 1 e no versículo 14 de João, vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 3, o que Paulo diz a respeito dessa manifestação, deste Verbo que vai encarnar.
Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, ele fala com o seu filho na fé, Timóteo, e ele diz assim, Paulo dizendo para Timóteo no versículo 16, vamos ler o 14, para a melhor compreensão. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, Paulo está falando de Cristo. Paulo está dizendo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O apóstolo Paulo também traz essa palavra dizendo que Cristo se manifestou, Deus se manifestou em carne, a segunda pessoa da Trindade. Quando João, ele faz esta observação, volte por favor, em João capítulo 1, versículo 14, por gentileza. João, ele está trazendo uma clara, não é algo duvidoso, não é algo que fica escondido ou oculto aos nossos olhos. É uma questão de leitura e interpretação do próprio texto que se explica aqui. Basta somente você tentar se esforçar um pouco para fazer aqui uma exegese, fazer aqui uma procura detalhada na Escritura para conseguir entender o que o texto está falando e para o que o texto está apontando. Para onde João está apontando no versículo 14? O que João ele quer dizer com esse texto? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós já sabemos que o verbo se fez carne, que é Cristo, habitou entre nós, que é Cristo. Mas o que João quer dizer com habitou entre nós? O que seria essa palavra habitou entre nós? Está ligada ao quê? O que João ele quer falar com isso? Qual é o peso da palavra habitar? A palavra habitar ela tem alguns significados. E dois significados para a palavra habitar aqui no grego. A palavra habitar aqui significa fincar, o tabernáculo ou morar numa tenda. A palavra aqui habitar está fazendo uma referência em morar dentro de algum ambiente ou estar dentro de alguma coisa e permanecer ali. Quando João diz que o verbo se fez carne e habitou, ele está dizendo que Deus habitou no meio do seu povo. E da onde João traz essa palavra habitar? Como que João pega essa palavra para fazer referência ao quê? Ao Antigo Testamento. Ele está apontando para a antiga aliança e apontando para os tempos passados. Porque Deus também habitava no meio do povo. E como que Deus habitava no tempo passado no meio do povo? Vamos ler aqui, por favor, o livro do Êxodo, por gentileza. Livro do Êxodo, Êxodo capítulo 33, primeiro. Livro de Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, assim que você encontrar, diga amém. Êxodo 33, nós vamos ler o versículo de número 7. Êxodo 33, versículo 7. Diz assim a palavra, ó. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação todo aquele que buscava o Senhor. Saía a tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda,
fora todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez, dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor, e falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, se você ler esse texto aqui, eu gostaria de te fazer uma pergunta, tá? Rapidamente. Essa tenda aqui fala de que tenda? No seu entendimento, que tenda é essa que a Bíblia está falando? Qual é essa tenda que o texto diz que Deus se manifestava ali? Que lugar é esse que Deus está falando, que a palavra está dizendo que Deus vinha falar com Moisés? Lendo rapidamente, lendo de uma forma corrida, parece que está falando a respeito do tabernáculo, que não é. O tabernáculo ainda vai ser construído. O tabernáculo ainda vai ser levantado. Então, que tenda é essa? Essa tenda aqui não era uma tenda que Moisés fez para Deus habitar. Essa tenda aqui é a tenda do próprio Moisés. É a habitação aonde Moisés ficava. E era ali que Deus se manifestava. Porém, a tenda de Moisés não ficava misturada com a tenda do povo. Não era uma mistura, Moisés colocava ela fora do arraial. Moisés ficava bem distante. Porque o tabernáculo, quando vai ser construído, ouça isso, quando Deus ordena para que o tabernáculo fosse levantado, para que a obra do tabernáculo fosse colocada de pé, Deus tinha um propósito para o levantar do tabernáculo. E qual era o propósito de Deus para o levantar do tabernáculo? Deus não vai mandar Moisés construir um tabernáculo em vão. Deus não vai mandar Moisés construir um tabernáculo simplesmente porque ele quer um lugar para habitar. A terra não pode conter o nosso Deus. A terra não pode conter o tamanho, a dimensão de Deus. Imagine um tabernáculo. Imagine algo construído com peles de animais, com estacas, com cordas, com prata, com ouro. Nenhuma dessas coisas eram capazes de comportar a grandeza de Deus. Mas o propósito de Deus não é ter uma casa para morar. O propósito de Deus é outro. O desejo de Deus não é ter uma casa. A casa de Deus, ela é muito mais sublime do que o tabernáculo. Onde Deus está, habita a luz inacessível, diz Paulo. Ele está num lugar que nenhum homem até hoje chegou. Ele está num lugar completamente sublime. Mas por que Deus, no Antigo Testamento, ele manda Moisés construir um tabernáculo? Qual é o propósito? Nós vamos ler aqui também o livro do Êxodo. Livro do Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 25. Essa tenda aqui era uma tenda de encontro, onde Deus se encontrava com Moisés e falava com ele face a face, mas o tabernáculo vai ser levantado ainda. Êxodo capítulo 25, versículo 1, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofado azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa o que, igreja?
Para que eu possa o quê? No meio de quem? Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Deus está dizendo: olha, Moisés, você vai construir um tabernáculo para mim, só que não é para que eu more, eu quero habitar no meio de vocês. O desejo de Deus era estar habitando entre o seu povo. E uma das formas de Deus habitar entre o seu povo seria através da representação da Arca da Aliança que seria construída, que estaria num lugar santíssimo, que ninguém poderia tocar, que ninguém poderia se aproximar e nem ver o que estava dentro, porque senão seriam consumidos. A Arca da Aliança para o judeu, nesta época, representava Deus no meio deles. Então Deus, Ele pede Moisés para prestar bastante atenção no que ele está dizendo, prestar bastante atenção nas coisas que ele está falando. E Deus coloca aqui uma palavra bem clara para Moisés ao declarar: faça da maneira que eu te ordenei. Construir um tabernáculo não é construir uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Construir um tabernáculo era uma coisa de muita exigência, muito cálculo, muita dedicação, muito temor, muita prudência, muito zelo, muito respeito. Deus, Ele não vai entregar algo deste porte para qualquer pessoa. O que Deus faz? Deus vai visitar 2 homens. Deus visita 2 homens, e esses 2 homens, eles são cheios do Espírito de Deus. E através desses 2 homens, o templo começa a ser construído.